os aspectos do projeto elétrico. Aqui no nosso projeto que a gente já estava trabalhando, a gente tem aqui a última atividade, vou focar ele aqui. Então a gente finalizou, ficou na última aula dessa forma aqui, com o desenho dos eletrodutos, a identificação dos condutores. Aí a gente foi lá na tabela, identificou, finalizou a identificação dos disjuntores, né? Fez aí a conclusão para o cálculo dos disjuntores, né? Determinar qual a corrente dos disjuntores e a corrente e a seção dos condutores. Então, a partir daí, né, fizemos, a gente já tinha aqui, então, com essas informações aqui do desenho, né, do unifilar, a gente determinou a seção dos condutores e a corrente dos disjuntores. Aí, a gente pode fazer o desenho do quadro. A gente tem aqui, né, então, a tabela dos circuitos. Aqui a gente tem a tabela dos circuitos, que já estava pronta já anteriormente, né? Foi com ela que a gente desenhou o diagrama unifilar. A partir dessa tabela aqui, né, que a gente identificou cada circuito de iluminação, de tomada de geral, de tomada de uso específico. Aí a gente vem aqui e faz aí a distribuição dos circuitos pelos eletrodutos. E aí a gente pode também fazer o desenho do quadro. Aqui a legenda, né, com a simbologia que tem no projeto. E aqui eu fiz o desenho de assim, não terminei o desenho, fiz só um esboço, né, e aí eu vou até mostrar algumas coisas aqui agora. Eu fiz algumas partes aqui para adiantar. E a gente pode fazer o desenho desse quadro. Aqui eu tenho um desenho aqui de um exemplo, né, aqui identificando. Aqui ele não tem o disjuntor geral, ele tem um IDR. Eu poderia ter um DDR aqui, né, um disjuntor diferencial residual geral. Aqui, inclusive, tem um outro exemplo. Eu tenho um disjuntor termomagnético geral. E aqui eu tenho disjuntor. O circuito 1 tem só o disjuntor termomagnético. E o restante dos outros circuitos aqui, né, todos, né, menos o circuito 1, todos têm um disjuntor e um interruptor diferencial residual. Então, cada circuito tem o seu diferencial residual, né, nesse exemplo aqui. Aqui nesse exemplo a gente tem o cabeamento que vem lá do medidor, passando pelo disjuntor geral aqui, termomagnético. Entra o neutro na barra de neutro, né, conectado na barra de neutro. E aí eu tenho aqui uma distribuição aqui do neutro. Poderia ter aqui, no caso, como o neutro aqui é uma coisa que não ficou muito... entrou com o neutro na barra e saiu com outro neutro indo para... Como eu tenho que passar pelo IDR aqui, o circuito monofásico também precisa passar o neutro e a fase. Então ele já veio aqui com esse cabeamento. Aqui eu teria que ter um cabeamento mais... um fio com uma bitola maior, né, no caso aqui, para depois distribuir. Ou, como no caso aqui, uma barra para fazer a conexão aqui. As barras aqui. Como nesse exemplo... Deixa eu pegar aqui uma foto. Aqui eu tenho já... Aqui o circuito, a fase, o neutro e o terra, as três fases passando pelo disjuntor geral, elas estão vindo de baixo para cima aqui. Até porque, nesse caso aqui, o circuito vem pelo piso, né?
o cabeamento que vem lá do quadro medidor vem pelo piso, então já veio aqui, subiu, passou pelo disjuntor geral, subiu aqui as barras, aqui ó, o disjuntor, aí para distribuir para os disjuntores de cada circuito. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 disjuntores monofásicos e um bifásico aqui. Esse aqui já é um tetra, né, tripolar, de 3 fases, trifásico. Tá? Nesse caso aqui é um quadro que entra 3 fases. O neutro vem, né, entra para a barra de aterramento aqui, e aí da barra de aterramento vai para cada um dos neutros, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 neutros, né, para cada disjuntor aqui, né, vai sair uma fase, e aí o neutro sai da barra e vai, né, para o circuito lá. O bifásico, aqui está entrando, né, 2 fases, aí sai aqui, tem um fio preto e um fio azul. Tá? Aí foi a escolha que fizeram da cor, pelo menos eu estou enxergando azul aqui, mas poderia ser outra cor aqui, né, diferente, para não confundir. Então, sai as 2 fases aqui. Aqui o terra, eu não preciso sair com 10 terras. Né? Se quiser também, aí é critério, né, da instalação, aí, mas não tem necessidade. Aqui o que a gente pode fazer, no nosso projeto, por exemplo, eu faço assim. Eu venho aqui, ó, eu já consigo ter uma ideia aqui, né? Se na hora de fazer a instalação eu fizer de acordo com o projeto, eu vou ver aqui no projeto. Ó, eu tenho, saindo do quadro medidor, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eletrodutos. Vai sair 8 saídas aqui. Cada um aqui sai, né, um aqui vem para esse ponto de luz, esse outro aqui vai lá para o outro ponto de luz, e assim sucessivamente. Um vem pelo piso aqui. Então a gente tem 8 eletrodutos saindo aqui. Então o que a gente pode fazer? Aqui cada um tem o seu terra. Aqui tem um terra. Esse que vai aqui tem o terra aqui. Ó. Aqui tem o terra. Né? Aqui não está aparecendo aqui, mas puxar um pouquinho aqui, ó, é terra. Né? Então, aí a gente pode fazer o que? No desenho do quadro aqui, puxar ele aqui, ó, eu já até adiantei um pouco aqui assim e coloquei nesse sentido. Ó. Aqui no caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 terras. 8, né? Aliás, tem 9 aqui, né? Tem 8 parafusos aqui, mas eu estou vindo com terra, então eu preciso ter, aliás, eu precisava ter 9 aqui no caso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 aqui, mas eu tenho um parafuso sendo usado para o cabo que está chegando. Aqui eu pus 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então aqui eu pus 9, mas aqui deveria ter sido 10, né? Porque um é do cabo que está chegando do neutro aqui, né? Passando aqui no caso, eu estou usando um interruptor, está passando, vindo neutro aqui, passando por um interruptor diferencial residual. No nosso projeto a gente não calculou isso, né? Mas a gente pode utilizar aqui o interruptor. A gente tem o disjuntor lá no medidor, né, um disjuntor geral. Aí aqui a gente pode usar o interruptor para quê? Para fazer a manobra aqui, se eu precisar instalar um outro disjuntor, para fazer alguma manutenção aqui no quadro, eu não preciso ir lá no medidor desligar o disjuntor. Eu venho aqui e desligo o interruptor. E aí esse interruptor diferencial residual, ele já é um diferencial residual, ele já protege contra choque elétrico. Tá?
Se eu não quiser usar um disjuntor geral, um interruptor diferencial residual, eu vou fazer o que? Eu vou vir com esse neutro direto, não passo pelo interruptor aqui, venho com o neutro direto. Tá? Aqui seria o interruptor IDR. E aqui os DTMs, disjuntor termomagnético. Tá? Aí eu vou identificar aqui, por exemplo, no desenho aqui eu posso colocar, eu venho aqui, coloco texto, né? E aí coloco aqui, esse aqui seria o circuito 1, tá? Circuito 2 e assim sucessivamente. Tá? Aí vou ter lá de acordo com o meu projeto, né? Pegando aqui, ó, eu tenho circuito 1 e 2 iluminação, circuito 3, 4, 5, 6, aí vai sucessivamente. Tá? Aí lá no disjuntor, eu tenho 3 disjuntores aqui bifásicos. Tá? Eu tenho aqui o disjuntor da torneira elétrica, né? Então vem aqui, é o circuito 9. Então eu venho aqui, coloco aqui circuito 9, por exemplo. Tá? E assim, né, vou fazendo, identificando os circuitos aqui no... Porque aí eu já tenho, posso pôr um desenho do medidor para identificar os circuitos. Ou posso identificar lá no disjuntor mesmo. Mas eu posso ter um desenho na tampa na porta do quadro ou na tampa. Aí a gente pode desenhar, colocar um desenho com a identificação dos disjuntores. Quem é quem aqui? Circuito 1, 2, iluminação e assim por diante. Aqui no caso, eu fiz o desenho aqui como sendo uma barra, né, são barras aqui, né? Tá? Aqui ficou com uma linha só, e aqui eu coloquei uma barra, né, maior. Mas poderia ter desenhado igual tá aqui, por exemplo. Uma barra, aqui eu fiz com uma linha, só peguei uma linha e fiz uma linha aqui um pouco mais grossa. Peguei aqui, por exemplo, uma linha fina. Tá? Fiz o desenho aqui, tá em vermelho. Perdão. Aqui, ó, eu venho aqui, ela está na cor preta, eu clico nela aqui, aí eu posso aumentar a espessura dela, 2 por exemplo, ou só vai até 2 aqui a espessura, mas eu posso aumentar, posso digitar aqui, ó. Posso colocar aqui, por exemplo, 4. Essa espessura que está aqui eu coloquei 3, mas se eu colocar 4, não faz uma, assim, não é muito diferente. A cor, eu venho aqui e altero a cor. Vou pôr aqui uma cor alaranjada que lembra a cor do cobre, né, que é a barra as barras que estão aqui. Tá? O barramento. Então, posso fazer uma linha ou eu posso fazer aqui, ó, um pequeno, fazer um retângulo estreito aqui, ó. Mais ou menos assim. E aí eu venho aqui e preencho, eu uso o preenchimento aqui na cor laranja e faço preenchimento. Aqui no caso, ó, ele está, como eu já tinha feito aqui os fios aqui, né, ele ficou desse jeito aqui, tá? Mas aí eu posso fazer aqui, ó, fazer aqui a seleção dessa forma. Eu pego aqui e arrasto. Na verdade, preciso deletar essa linha. Tá bom? Aí eu tenho a barra. Aqui ela ficou por cima do fio aqui. Do neutro. Esse neutro, essa barra aqui, posso fazer assim, Ctrl C, Ctrl V. E aí arrastar aqui, ó, no choque. Vou apagar essa outra aqui. Então,
eu tenho essa barra aqui com 9 parafusos. Vou copiar de novo, deletar isso daqui. Vou Ctrl C, Ctrl V, porque aí eu colando ela aqui, ela fica por cima. Fazer ela chegar aqui. Então, eu fiz aí a barra com 9 parafusos, um para o fio terra que está chegando, na cor verde. O aterramento a gente pode fazer vindo por baixo, aí depende de como vai estar lá no quadro real, né? Então, o ideal seria saber como vai ser feito lá para orientar como, né, fazer esse desenho aqui de acordo com a situação real lá. Se eu não tenho aqui o neutro passando pelo disjuntor, né, eu posso deletar aqui, né, no caso, e fazer o neutro, que seria só o disjuntor. Deixa eu aqui só para, apesar de que eu vou aumentar essa barra aqui. Ó, vou pegar essa barra aqui, Ctrl V. Colando aqui abaixo. Ctrl C, Ctrl V. Vamos fazer de novo aqui. Essa barra aqui, inclusive, ela está com cor preta de borda. Vou até fazer de novo aqui, só para mostrar aqui, ó. Usar o retângulo aqui. Vou fazer aqui então um retângulo. Aí vou escolher a cor da linha aqui, ó. Cor laranja aqui. Aí já fica na cor laranja. Mais ou menos aqui assim. Fazer um pouquinho mais estreito. Tá? E aí, vou selecionar aqui. Fazer ela um pouquinho mais para cá. Aqui no caso eu preciso refazer essas barras aqui, essas conexões aqui, aliás, porque agora não ficou correto aqui. Tá? Então aqui, essas conexões aqui, elas estão conectadas, né, esses aqui estão conectados nessa barra. Aqui eu fiz os parafusos, né, identifiquei. Posso fazer aqui também um parafusinho menor. Ctrl C, Ctrl V. Bom, agora eu vou preencher aqui, ó, fio, preenchimento, escolho aqui a cor, tá aqui, e eu venho aqui. Esse daqui. Vou dar um zoom aqui para acertar aqui a posição. Vou vir aqui de novo e preencho aqui. Tá? Então, as barras de aterramento. Se eu quiser fazer o parafuso,
Aqui eu fiz o parafuso dessa barra aqui, ó. Inclusive eu posso refazer aqui, porque aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parafusos. Eu preciso de 10 aqui no caso. Que na verdade, é claro que aqui eu estou desenhando com quantidade exata. Na verdade, a barra, se a gente pegar aqui, né, nesse exemplo, aqui também, ó, aqui por exemplo, a barra está desenhada aqui, né? Isso aqui é um desenho também. Ela tem um tamanho aqui que está saindo 4 fios terra, chegando 1 e saindo 4. Então a barra tem um tamanho aqui. Na verdade, ela pode a barra pode estar maior e pode ter uma previsão para ter mais disjuntores. Então, ela não precisa ter ser do tamanho exato ali. Ali eu posso ter uma quantidade de disjuntores reserva. Deixa eu ver aqui um exemplo. Deixa eu uma imagem aqui. Como tem esse desenho. Aqui, por exemplo, ó, nessa barra, eu posso ter um parafuso aqui, né, tá chegando neutro aqui, né, na barra, e aí tem um monte de posições aqui saindo parafuso. Tá? E aí pode ter um parafuso aqui, né, ainda para uma furação aqui para um parafuso para um outro cabo que saia daqui, né? Mesma coisa desse lado do aterramento. Então você não precisa fazer o quadro exato com a quantidade exata. Aqui, por exemplo, eu tenho onde encaixa o disjuntor, eu tenho aqui a possibilidade de colocar mais alguns disjuntores, uma barra, o barramento aqui, por exemplo, tem aqui já a conexão, né, para 4 disjuntores aqui, ou 4 monofásicos ou 2 bifásicos, por exemplo, ou sei lá, uma combinação, 1 bifásico, 2 monofásicos e assim por diante. Então, a gente faz o desenho do quadro aqui, né, mais parecido com a situação real, né? Mas não necessariamente ele precisa estar, assim, a gente pode fazer já prevendo a possibilidade de acrescentar mais algum disjuntor. Aqui eu vou fazer o seguinte, posso pegar isso aqui, pegar esses parafusos aqui, pegar esses parafusos aqui, vamos focar um pouquinho aqui assim. Aí vamos pegar aqui, ó, vou deletar esse barra aqui. Vou fazer um outro barramento um pouquinho maior aqui, ó. Retângulo. Vou colocar aqui para acrescentar mais um parafuso aqui. Aqui é só um exemplo. Então, ó, na cor laranja já. Vou copiar esses parafusos aqui. Eu acho que eu já. Deixa eu ver aqui. Está separado, não está agrupado. Vou copiar assim. Ctrl C, Ctrl V. Puxa aqui. Então não precisa ficar desenhando um parafuso, né? Um de cada vez. Eu desenho um e copio e colo. Aqui eu esqueci de preencher, vamos preencher aqui. Aí eu fiz o desenho aqui saindo com os neutros, né? Esse neutro aqui está saindo um neutro de cada parafuso. Posso trazer eles para cá agora. Aqui ele ficou por baixo agora.
Bom, aqui às vezes é mais fácil a gente deletar e fazer de novo. Aí já mostra. Ó, selecionei a linha aqui, selecionei a espessura que eu quero, vou pegar uma espessura que já está aqui, e a cor neutro azul. Aí saindo do parafuso, neutro. Se você quiser já colocar, vou saindo com os neutros aqui. E aqui, não vou desenhar a posição. Vou saindo com todos os neutros aqui no caso. Aí vou focar aqui. Ó. Se eu quiser, né, vou desenhar aqui. Já está chegando com o neutro aqui em cima mesmo. Se eu vier com o neutro direto, como no caso do aterramento, se eu quiser fazer igual ao aterramento aqui, fio terra, né, chegando aqui, né, posso fazer a mesma coisa aqui com, puxar aqui, puxa aqui nesse pontinho aqui, ó, vindo aqui. E aqui eu faço o neutro, também chegando. Não, essa linha curva aqui, ó. Vou colocar mais ou menos aqui. Ficou meio ruim aqui, né? Vou pegar aqui, ó. Fazer assim para mostrar também. Jogo aqui e pego esse outro ponto aqui e dou uma deslocada para cá. Tá, então aqui, ó, azul, né? Fio neutro, verde, aterramento. No caso do aterramento eu vou sair com 8, né? Poderia ter desenhado a barra com 9, porque a gente vai ter duas barras iguais, normalmente no quadro, né? Mas aí é só um desenho. Então saio aqui com 8 cabos de aterramento, para sair um para cada eletroduto. E aí esse cabo de aterramento ele vai servir para todos os circuitos que estão indo por aquele eletroduto sendo distribuídos depois. Tá? Preciso de um terra para cada circuito. Neutro sim, neutro preciso de um neutro para cada circuito. Tá bom? Aí aqui no caso, ó, a gente olha aqui nesse quadro, aqui dá para a gente ver essa parte de baixo aqui. E aqui também no canto está saindo aparentemente aqui um eletroduto aqui. Então a gente tem um eletroduto chegando aqui, né, dos cabos que estão chegando. Aqui, né, as três fases o neutro. O terra não está muito claro aqui, mas não sei se está chegando aqui, não está visível aqui. Talvez por aqui mesmo. E aí então os neutros aqui, ó, os circuitos que estão saindo, né, que vão para os pontos lá para ligação. Tá? Aqui o aterramento. Aqui a gente precisaria sair com o aterramento, ó, junto com os neutros e a fase, sair um aterramento aqui, né? E assim por diante. Ó. Aqui, o aterramento aqui, ó, tá chegando aqui. Vem o cabo aqui, ó, sem isolação. Tá? Deve ser esse cabo aqui, esse fio aqui. Né? Então, barra de aterramento. Lá no padrão, eu tenho um desenho aqui. Aqui a gente pode fazer o desenho também, né? Que o padrão, às vezes a gente já vai estar pré-montado já, né? Aqui, por exemplo, eu tenho um padrão com 2 medidores. Às vezes você tem uma casa na frente e uma casa no fundo. A gente tem vários modelos de padrão. Isso aí quando você vai comprar aqui, inclusive são alguns só. Mas, por exemplo, aqui é uma exposição aqui, né, na revendedora provavelmente, né, expondo aqui os modelos de padrão disponíveis lá. Então você tem com 2 medidores, com 4 medidores, tem vários medidores, né, no caso. Então nesse caso aqui está mostrando alguns modelos aqui. Eu tenho o poste, às vezes está chegando num poste, mas
Aí você tem vários padrões ali enfileirados ali, um do lado do outro, né? Não tem um poste para cada padrão, às vezes ele um do lado do outro vem o cabeamento e distribui para todos ali. Então isso aí vai depender da situação. E aí tem aqui, né, no caso, a representação. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Aí tem o cabeamento, né? A gente vê chegando aqui, ó, duas fases e o terra aqui no caso, e o neutro, perdão, e o neutro. Aí o neutro ele desce e vai para a barra de aterramento. Tá? Aqui nos dois, aqui no padrão, o neutro, os neutros são aterrados na barra de aterramento. Né? Aqui no caso, ó, descendo, conecta, vai para a barra de aterramento. Né? Vem aqui, ó, os dois e conecta na barra de aterramento. Só que aqui, saindo aqui do padrão para cada quadro de distribuição interno, né, em cada residência, seja a residência da frente, do fundo, aí depende, pode ser um comércio, né, são vários, um conjunto de lojas, aí tem vários comércios, então cada loja vai ter a sua fase, seu neutro. O terra aqui é o terra terra de neutro, né, terra do medidor. Então, o neutro está aterrado aqui no medidor. Mas o aterramento lá no interno, né, no caso, a gente olhando aqui nessa foto aqui, por exemplo, você vai ter um aterramento ali próximo do quadro de distribuição. Tá? O mais próximo possível, mas depende de onde vai fazer essa instalação do aterramento, da barra de aterramento. É um aterramento independente. Não, aqui eu não estou aterrando neutro, aqui é uma barra de terra e eu tenho aqui os fios terra, né, sendo distribuídos para os circuitos. Tá? Inclusive, aí a gente tem aqui um outro desenho. Deixa eu mostrar uma outra coisa aqui. Esse desenho aqui, por exemplo, é o diagrama assim, desde do medidor lá. Aqui está representando, mas a gente não vai representar a gente precisa desenhar isso aqui. Aqui, inclusive, uma coisa que eu me questiono aqui, no caso, ó, eu tenho aqui o disjuntor, isso aqui é a representação do disjuntor, 63 amperes, depois aqui está representando o medidor. Normalmente, assim, no medidor, normalmente você vai ter o relógio lá de medição e depois você tem o disjuntor. Depois do relógio, né? Aí do disjuntor vai o cabeamento para, né? Aqui já é aqui é o quadro medidor, tá? Esse tracejado aqui, ó, esse quadro aqui. Então vem o cabeamento lá aqui é o quadro do medidor, né? O medidor. Vem o cabeamento até o quadro de disjuntores aqui da casa. Aqui é um outro exemplo. Aqui, inclusive, ó, disjuntores reserva aqui. Ó. Aumentando um pouco, agora dá para a gente ver aqui. Ó. Então eu tenho aqui, ó, alguns disjuntores de reserva. Tá, já foi até colocado. No caso, está representando aqui, mas não necessariamente ele precisa estar instalado lá. Né? Eu tenho a posição lá para colocar eles. Ou posso ter, né, talvez até instalado lá alguns disjuntores de 10, 15 amperes. Aqui no caso, ele está já desenhando aqui. Né? Aqui, quando não tem nenhuma representação, é disjuntor monofásico aqui. Ó, tá vendo aqui? Ó, aqui estão entrando 3 fases. Né? 3 fases. Aqui no disjuntor geral de trifásico. Aí um IDR aqui no caso, né, não tem sentido eu colocar um DDR porque eu já tenho um disjuntor termomagnético aqui. Então, aqui como está passando todos aqui, seria até mais prático colocar um DDR, tá? Porque eu já estou colocando um disjuntor, um DR aqui para todos os circuitos.
para tudo. Então, já que eu estou colocando aqui um IDR geral, eu poderia colocar um DDR, né, um disjuntor diferencial residual, e aí ele já serviria aqui como disjuntor e como diferencial residual. Tá? Ele tanto protege contra descarga, contra choque elétrico, quando protege como contra curto-circuito ou sobrecarga de corrente, que é o disjuntor. Né? Aqui ele está colocando um DPS, né, um dispositivo de proteção contra surto, sobrecarga de tensão. Tá? Conectando aqui, ó, 3 fases e o neutro ligados no terra, tá? Conectando para o terra. Então, se houver uma sobrecarga de tensão, ele fecha para o aterramento aqui interno, tá? Para esse aterramento aqui, que é do quadro. Tá? E aí eu tenho aqui também o aterramento, lógico, vem um fio de aterramento para dentro aqui, tá? Para distribuir para os circuitos internos. Aqui. Aqui os disjuntores, então, monofásicos, tá? E aí quando é bifásico tem aqui representando as duas fases. Eu fiz um esboço aqui no projeto, comecei a fazer aqui, né? A gente pode fazer esse desenho aqui também. Entrando aqui, eu não vou desenhar o quadro medidor aqui, eu venho aqui com o cabeamento, chegando no disjuntor de entrada, um disjuntor bifásico, tá? Aí eu posso colocar aqui, né, um texto de 63 amperes. Tá? Não, no caso nosso é 70 amperes a corrente ficou lá no nosso projeto. Eu tenho que olhar o meu projeto aqui, ó, 70, 69,9. Lá embaixo eu coloquei, né, no disjuntor aqui, ó, um disjuntor de, depois finalizando, 70 amperes. Aqui, ó, 70 amperes. Cabo 16 milímetros. Então eu já até representei aqui. 2 cabos com bitola 16 milímetros por fase, mais o neutro e a proteção elétrica, né, que é o cabo de aterramento 16 milímetros. Tá? Então, claro que o neutro e o aterramento não passam pelo disjuntor, que são duas fases, aqui um disjuntor termomagnético, duas fases. Tá? Aí, coloco ele aqui mais próximo. Aqui, aí vem, né? Aqui é um diagrama unifilar. Aí eu vou ter cada disjuntor aqui. Aqui eu representei um disjuntor monofásico. Quando tiver bifásico, tá? Ó, vem aqui. Não precisa ficar fazendo um disjuntor, né? Ctrl C, disjuntor bifásico. Ctrl V. Tá? Cola aqui, ó, um disjuntor bifásico. Tá? Se eu precisar de disjuntor monofásico, Ctrl C, Ctrl V. Bom, vou fazendo aqui. Aí vou colocando aqui. Aí posso representar com as correntes aqui, ó. Olha aqui a corrente do circuito 1. Então vem aqui, texto, né? Coloco aqui, circuito 1. Aliás, aqui vamos colocar aqui, ó, corrente de 10 amperes. E desse lado aqui, circuito 1. Se eu quiser escrever aqui no exemplo, aqui, ó, ele detalhou aqui, no caso, colocou a corrente do disjuntor em cima e depois detalhou aqui, ó, circuito 1, iluminação, um cabo de 1,5, tá? Para fase, né? Um cabo de 1,5, mas o neutro deixa eu aumentar aqui para ficar mais fácil para vocês perceberem, tá? Então, uma fase de 1,5, mais um neutro de 1,5, mais a proteção elétrica no aterramento de 1,5. Tá bom? Então, lá no quadro, né, posso, né, aqui eu vou desenhar, né, aqui, aí eu tenho aqui, né, saindo do cabeamento aqui, posso também ir representando aqui número 1, 2, circuito 1, 2, assim sucessivamente. Tá bom? O que mais? Aqui
Deixa eu desenhar aqui para vocês, só para quem quer fazer o projeto que eu desenho. Tá? Na hora de fazer o desenho, que eu fiz dois círculos pequenos aqui, né? Por exemplo, vou fazer menorzinho. Aqui ficou azul. Estava com a cor azul aqui na hora de fazer o desenho. Selecionei aqui, vou mudar a cor aqui. Está azul, vou colocar preto. Tá? Se eu quiser desenhar a cor do disjuntor aqui de outra cor, também eu posso. Aqui ficou um desenho quase quadrado, né? Está tão pequeno que ficou parecendo um quadrado. Bom, a linha está um pouco mais grossa aqui, posso diminuir ou aumentar a espessura da linha. Ela está mais grossa aqui. Vou colocar aqui de 0,5, tá bom? Aqui nem sei que linha que está. Deixa eu ver. Aqui tá deve estar com o tamanho de 1. Aí tudo bem. Aí é só mostrando aqui. Vou pôr aqui. Bom, Ctrl C, Ctrl V, vou até copiar inclusive o círculo. Fazer menorzinho aqui as bolinhas aqui. Pronto. Aí eu vou fazer aqui o desenho, esse arco aqui. Vem aqui, ó, arco tangente. Eu posso pegar aqui, ó, a referência. Faço um pouquinho aqui, mais ou menos. Aí vem aqui, mais ou menos aqui, clico. Aí eu posso, ó, aumentar ou diminuir aqui o arco, fazer assim, ó. Aqui no desenho ele está bem suave aqui, ó. Meu desenho ficou um arco mais, né? Mais uma curvatura maior. Vou fazer ele mais suave aqui, ó. Então fiz o disjuntor, aí faço as linhas aqui. As linhas ficaram azul de novo aqui. Vou mudar a cor aqui. Aí faço aqui outra linha, tá azul, vou mudar preto. Pronto. Então se eu quiser fazer aqui, ó, uma fase, beleza. Então fiz aqui o desenho do disjuntor. Então isso aqui eu posso ir copiando e colando. Então, fiz um desenho de um disjuntor aqui pequeno, depois eu posso até, se quiser agrupar só essa parte aqui, ó, posso agrupar ela aqui, grupo, já está selecionado aqui, ó, grupo. Aí confirmo aqui no verdinho, tá? Agrupei. Agora se eu pegar aqui, ó, o movimento só essa parte que eu agrupei, não agrupei essas duas linhas aqui. Se eu quisesse agrupar, também poderia. Já agrupava as duas linhas, selecionava tudo e agrupava. Aí vou aqui só Ctrl C, Ctrl V. Tá? E aí vou fazendo, tá bom? Então, aí monta, né, como está aqui, depois vai escrevendo o texto de cada um. O que é comum aqui, você pode até escrever o texto também, ó. Escreve o texto, circuito 1. Lock, fixa, circuito 1, iluminação. Eu posso só pôr circuito, não está aqui. Circuito 1, ponto, iluminação. Se quiser diminuir o tamanho do texto, você pode diminuir o tamanho do texto. Aqui eu estou fazendo com um tamanho aqui de letra, aí você pode diminuir ou aumentar. Depois escreve outra parte aqui. Aqui, se você quiser copiar o texto, para não ter que ficar escrevendo, aqui está, você Ctrl V. Circuito 1, circuito 1. Claro.
Aí eu venho aqui, circuito 2. Bom, circuito 1, circuito 2 e assim vai. Pronto. Aí a gente vai identificando cada um deles. Depois escreve, se quiser escrever aqui também, quais são os cabos, né, que estão vindo aqui, do circuito 1, do circuito 2. Aí depois os outros é TUG, né? Aí TUG e assim por diante. Circuito 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Circuito de iluminação, circuito TUG, né? Tomada de uso geral, TUG, tomada de uso geral. TUE, tomada de uso específico. Tá, aqui ele especificou aqui chuveiro, torneira elétrica e ar-condicionado, deve ser, né? Então, ele especificou o nome do equipamento aqui, ó, 2 chuveiros, uma micro-ondas, né? E ar-condicionado e assim por diante, né? Aí, torneira elétrica, esse nome aqui, HM, é um branco agora, não sei que ele identificou aqui com a sigla do equipamento. Hidromassagem. É a banheira de hidromassagem, né? Então, cada circuito aqui, né, no caso, aqui é bifásico, né, bifásico, RS, né, identifica aqui com as fases, ó, RST. Então aqui no caso, ó, ele pegou da fase de uma fase, esse circuito, esse outro circuito de iluminação pegou de outra fase, esse outro circuito de iluminação de outra fase, cada um de uma fase, aí depois veio aqui o quarto circuito, né, RSTS. Fez uma distribuição aí, né? As tomadas de uso geral RST, depois RT, aí depois ele foi combinando aqui RS, ST, RT, RS, ST e assim sucessivamente. Aí deixou alguns disjuntores aí monofásicos, né, supostamente de reserva. Então, são identificações que você pode fazer para orientar a pessoa que vai fazer a instalação, né, que vai fazer a implementação, né, vai executar o projeto. Tá bom? Aqui, uma outra coisa que eu não mencionei, né, mas que a gente pode também fazer no projeto, o projeto a gente faz o projeto elétrico, calcula, dimensiona, né, só que tem outros elementos que podem estar, a pessoa que vai fazer a instalação também podem fazer, que é a instalação de telefone, algum cabeamento telefônico. Hoje já as empresas vêm com uma fibra ótica e instala, né, às vezes um roteador ali para a internet, sistema de câmera, aí cabo de internet, cabeamento eventualmente. Você pode fazer esses desenhos aí. Se você quiser fazer a simbologia, né, você vai observar o dispositivo, né, analisar o dispositivo e desenhar, né, fazer o desenho do símbolo. Vou focar aqui no caso, eu fiz a simbologia, mas eu poderia, né, ter alguns símbolos aqui, poderia fazer um desenho de um modem, né, onde vai estar o modem, e aí fazer o desenho do cabeamento óptico. Faço de uma cor diferente lá, e o cabeamento óptico. Claro que esse cabeamento, quem vai passar esse cabeamento aí vai ser a empresa, né, a operadora de internet, de telefone, seja lá como for. Mas uma recomendação, né, inclusive, que não foi comentado, mas talvez vocês já tenham
estudado isso na matéria de instalação predial, talvez tenha sido comentado, ou em algum outro momento você já tenha ouvido falar, a gente fazer uma tubulação, né, colocar eletrodutos, no caso, independentes, né, a parte elétrica e a parte e outros dispositivos, outros tipos de dispositivos. Antena de TV, por exemplo, né, uma antena de TV a cabo vem lá com o cabeamento da parabólica. Então você tem um tipo de cabo, né, um cabo coaxial, às vezes um próprio cabeamento óptico. Então, até para facilitar a instalação, né, porque às vezes fica difícil até para o instalador passar o cabeamento, passar um cabo de fibra ótica junto com os fios que já estão passando ali, né? Ele teria que vir, às vezes vai lá para o quadro de distribuição para depois vir. Então, você ter uma tubulação lá, tipo, um eletroduto separado para esse tipo de dispositivo aí, para esse tipo de cabo que vai passar, né, cabo óptico. Então, isso facilita a vida de quem vai instalar, né? Facilita o trabalho, né, no caso, facilita o trabalho de quem vai fazer a instalação. Então, isso pode ser feito aí. Se você vai fazer um desenho de um roteador, você pode criar o símbolo aqui de um roteador, né? Pode ser que você tenha uma simbologia, né? Existem várias simbologias aí para dispositivos desse tipo. Se você não tem uma simbologia, não encontra uma simbologia, você pode criar, né? Faz lá por exemplo, um roteador, né? E escreve, né? Põe um texto aqui no caso, escreve lá dentro dele aqui, ROT, ou escreve ROTA, tá? Então, roteador. E aí está, né? Coloca num determinado ponto onde ele vai estar instalado, supostamente, tá bom? E aí você pode ir criando símbolos aqui no caso, tá? Faz esboço. O importante é que você tenha na legenda, né, a simbologia, né, e a identificação aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui. Então a gente desenhou aqui, não está completo ainda, né? Eu fiz aqui só um esboço para explicar para vocês. Então, desenhando aqui um esboço do quadro, tá? Aqui vai ajudar a pessoa que vai fazer a instalação, ela ter uma visão aqui de como vai estar distribuído, né? Vai ser feita a montagem do quadro, ou para você mesmo já identificando. Você pode fazer um unifilar do quadro, né? Fazendo, discriminando, né? Colocando aqui a representação de cada disjuntor. Isso aí vai ajudar na hora de implementar, vai facilitar o trabalho, né? A pessoa vai olhando ali, vai identificando os dispositivos. É importante deixar tudo identificado, tudo bem detalhado. Tá? Se você quiser desenhar, por exemplo, o símbolo do DPS, né? Pegar um símbolo pronto, existem alguns manuais, a gente baixa da internet, simbologia, tem as simbologias internacionais. Eu passei alguns desses símbolos para vocês aí, né, mas aí tem simbologia para outros dispositivos. Então vocês podem estar pesquisando aí. Deixa eu pegar aqui esse quadro, esse manual aqui de instalação. Deixa eu diminuir aqui, eu consigo visualizar mais páginas. Lá no começo eu tenho esse aqui, que eu tenho um conjunto de símbolos aqui. Aqui tem uma introdução à parte elétrica, né? Explicação, alguns aqui, simbologia, por exemplo, né?
Deixa eu anotar agora. Tá, condutor de fase no interior de eletroduto. Aqui, eletroduto embutido no piso. Aí tem aqui né, o diâmetro do eletroduto, né, representação da simbologia. Caixa de passagem aqui mostrando, né, quando você quer mostrar um ponto, por exemplo, você quer fazer uma caixa de passagem. Aqui os tipos de quadro, não, aqui é uma simbologia aqui, ó, das tomadas, tá vendo? Aliás, interruptor no caso, perdão. Interruptor. Os tipos de interruptor. Interruptor de 2 seções. Então você pergunta, quando tem 2 interruptores? Então, aqui eu tenho 2 interruptores A e B. A, B e C. 3 interruptores numa caixinha. Aqui o interruptor paralelo. Aqui o interruptor intermediário. Então, aqui 2 lâmpadas de 100 watts. E assim por diante. 2 de 60. Simbologia de tomada. Tomada de luz baixa. Tomada baixa, 300 milímetros. Tomada média, tomada alta. E assim vai. Tá? Tomada no piso. Então, aí depois tem alguns exemplos aqui de como é feita a ligação de circuito interruptor simples, paralelo e assim por diante. Então, interruptor intermediário. Então aí, aqui vai falar os tipos de lâmpada e tudo mais. Então, simbologia, você pode criar uma simbologia própria. Aqui é uma simbologia baseada na simbologia da norma BNT. Ela tem essa característica aqui. Tá? Mas aí você pode criar a sua simbologia aqui, né? e colocando na legenda. Né? O importante está na legenda para quem vai olhar lá no projeto depois de saber identificar. Aqui tem uma tomada. Uma tomada. Que tomada que é essa daqui? O que é isso daqui, esse símbolo aqui? Eu venho aqui na legenda, né? Tá aqui, ó. Tomada bifásica média. Tá? Tomada bifásica média. Tá bom? Perdão, monofásica aqui. Tomada bifásica média aqui. E assim por diante, né? Então, a gente vai identificando todos esses dispositivos aí, fazendo desenho, né? Aqui mostrando o desenho do quadro, unifilar do quadro. Tudo que a gente puder detalhar aí vai ajudar, né, para o trabalho depois da instalação. Então é isso aí. A gente está fechando aí, né, basicamente o conteúdo. Aí, qualquer outra dúvida, qualquer informação que vocês queiram, depois a gente vai, durante a aula, né, vocês podem estar perguntando aí, tá bom? Então, é isso aí, gente. Bom trabalho para vocês aí. Vou passar a atividade para vocês, né? São algumas questões aí para vocês estarem respondendo. Bom trabalho aí para vocês.